Não, não é clickbait. Eu fui embora do Brasil e eu não tenho ideia de como as coisas vão ser daqui para frente. Fala pessoal, Bruno Prado aqui, e nesse vídeo de hoje você vai entender todos os detalhes sobre o que você acabou de ler nessa headline desse vídeo aqui. Por que eu saí do Brasil, para onde eu fui, o que eu vim fazer aqui e quais são os próximos passos para o futuro. Hoje faz 6 dias que eu saí do Brasil e eu tenho recebido dezenas de mensagens de pessoas no meu Instagram querendo entender: Bruno, por que você foi embora do Brasil? Para onde você foi? Você vai morar nesse lugar ou vai só passar férias? Quanto tempo você pensa em ficar aí? Você foi sozinho? Foi com a sua esposa? O que está acontecendo? Para essa história fazer sentido, eu tenho que começar pelo começo. E tudo começou há mais ou menos 20 anos atrás. Pessoal, hoje eu tenho 38 anos, mas quando eu tinha 16 anos de idade, eu fiz um curso de modelo lá em Londrina, no interior do Paraná, onde eu nasci. Pode não parecer, mas eu já fui modelo. Já tirei umas fotos, já fiz uns desfiles, já fiz umas coisas diferentes assim. E nessa época, o meu professor dessa escola de modelo, que era da Desirê Soares, esposa do Galvão Bueno, ele falou: Bruno, o que você acha de você fazer um book e mandar para outras agências, tanto aqui no Brasil quanto fora delas? E ele tinha alguns contatos de algumas pessoas que eram de fora, um italiano, um americano, entre outras. Eu falei: legal, Eu tava lá no finalzinho do ensino médio, eu falei: vamos fazer, o que tem demais? Vou fazer, Por que não? Tô aqui à toa. E eu fiz um book de fotos lá em Londrina mesmo. E esse meu professor saiu distribuindo para várias escolas, vários outros professores de lugares e países diferentes. E o que aconteceu? Nada. Não aconteceu absolutamente nada. E tudo bem, Eu fui fazendo alguns trabalhos, a vida foi passando, a rotina foi sendo construída, eu fui conhecendo pessoas, até que eu terminei o ensino médio. E eu não sabia muito bem aquilo que eu queria fazer da minha vida. E a minha mãe sempre disse assim: porque filho meu, se quiser fazer faculdade, vai ter que fazer uma estadual, vai ter que fazer uma federal, porque eu não vou gastar dinheiro com colégio particular para ninguém. Aí, por influência de um amigo, eu decidi fazer o meu primeiro vestibular em agronomia. E você pergunta: agronomia, Bruno? O que isso tem a ver com você? Pois é, absolutamente nada. Era só porque eu via ele com uma caminhonete do ano, ele tinha um trabalho legal, morava num apartamento legal, e aquilo para mim naquele momento, aos meus 18 anos, foi mais do que influência necessária para pensar: vou fazer agronomia também, eu quero ter tudo isso que esse cara tem. E adivinha o que aconteceu? Óbvio, eu não passei. Pouco tempo depois, pessoal, ainda sem saber o que fazer da minha vida, mas com medo de perder tempo, porque eu tinha acabado o ensino médio e não sabia para onde ir, eu decidi procurar alguma coisa que eu gostasse de fazer. E o meu pai sempre disse: filho, você gosta de tecnologia, por que você não vai procurar alguma coisa associada à área de informática? Legal. E lá em Londrina eu descobri uma escola de cursos técnicos, e eu descobri também um novo curso chamado Informática Industrial. Nada a ver com conteúdo, mas olha que rua mais bonita essa aqui, que asfalto perfeitinho, que grama mais bem cortada, sem nenhum lixinho. Se não me falta a memória, era um curso de mais ou menos 1 ano. 6 meses depois que eu estava estudando nesse curso técnico, eu estava me identificando muito com aquilo que eu estava fazendo, Aprendendo a fazer placas de circuito impresso. E aquilo realmente estava fazendo muito sentido para mim. Quando, de repente... Pessoal, lembra aquele ensaio fotográfico que eu tinha feito há algum tempo atrás e o meu professor da escola de modelos em Londrina distribuiu para várias pessoas? Pois é, uma agência da Itália entrou em contato com esse meu professor interessado em mim, perguntando se eu teria também interesse em ir para a Itália trabalhar lá como modelo. Pessoal, óbvio que eu fiquei muito animado com tudo aquilo e ao mesmo tempo com alguns medos, Eu não falo italiano, na época eu não falava nada de inglês, tinha aquelas insegurançazinhas. E eu fui compartilhando essas coisas com os meus pais, até que um dia, de repente, a minha mãe chega e fala assim para mim: filho, o que você acha de você procurar algum curso em alguma universidade paga aqui em Londrina? Aí eu perguntei: mãe, mas como? Eu não tenho dinheiro para bancar uma faculdade. Aí ela falou: não, filho, vai lá, procura com calma, olha, quem sabe eu e o pai possamos te ajudar. Pessoal, hoje eu entendo, mas naquela época eu não tinha noção que era minha mãe com medo de que eu fosse embora, preocupada de que alguma coisa de ruim acontecesse com o único filho dela, num outro país, muito longe, das asinhas da mãe. Essa história e esse vídeo não ficar muito longo, eu acabei escolhendo o curso de marketing e propaganda e ao mesmo tempo eu distribuí vários currículos no shopping lá em Londrina, porque ele era justamente do lado do campus da universidade. Consegui o meu primeiro emprego registrado como vendedor na loja Taco, que é uma loja lá do
Rio de Janeiro. E eu comecei a estudar e comecei a trabalhar e as coisas foram acontecendo, a vida foi acontecendo, novos planos, novas ideias, novas metas. E eu acabei deixando aquela vontade, aquele sonho de morar num outro país, de fazer um intercâmbio ali, ó, guardadinho na gaveta. 4 anos depois, me formei com diploma na mão, mais maduro, com outras experiências que até então eu não tinha, e veio aquela pergunta de novo: e agora? O que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? O que vai ser? Quais são as minhas opções? E o que aconteceu? Me veio de novo aquele quentinho, aquela vontade de ir para fora do país. Aí eu comecei a refletir, cara, para fazer isso, algumas coisas têm que acontecer no meio do caminho. E aí eu decidi por conta voltar a fazer inglês. Me matriculei numa escola e comecei, ó, a me dedicar. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, não é verdade? Pessoal, durante o meu tempo trabalhando no shopping, eu conheci muitas pessoas, dentre elas um rapaz que trabalhava no banco. E eu via muito a forma como ele se vestia, o carro que ele tinha, os valores que ele gastava na loja. E aquilo começou a me gerar um certo interesse. Eu comecei a conversar mais com ele sobre o banco, comecei a querer entender a função que ele desempenhava, o tempo que ele estava lá, as coisas que ele tinha conquistado. E o que aconteceu? Eu fiquei com vontade de trabalhar no banco também, pensando, o banco deve ser um lugar maravilhoso, deve ser ótimo. Aí eu tinha um diploma na mão, eu falei, por que não tentar? Distribuí alguns currículos e no final das contas eu acabei entrando no banco e trabalhei lá por quase 5 anos. Mais uma vez, pessoal, peguei o meu sonho de ir para fora e engavetei de novo. Muito tempo depois, eu lá com os meus 35 anos de idade, depois de já ter feito diversas coisas, trabalhado em empresas diferentes, ter decidido empreender, já sentindo um certo peso da idade naquele momento, o que acontece? Aquela vontade volta. Pessoal, não adianta. Quando você sente vontade, você sente aquele quentinho no peito, você tem que fazer tudo até que você conquiste aquilo que você deseja. Caso contrário, vai ficar aquela vozinha te assombrando, aquela coisinha te dizendo: mas você não queria ir morar fora, Bruno. Mas não era o teu sonho de adolescente. Por que você não fez isso ainda? Pessoal, chegou num ponto eu falei, cara, é isso que eu quero, eu preciso fazer com que isso aconteça. E assim a gente volta naquele ponto que eu já abordei no começo do vídeo. Quando você tem clareza sobre aquilo que você quer na sua vida, você começa a buscar formas de fazer com que aquilo aconteça. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a pensar, a refletir, a me perguntar como é que eu posso ter essa experiência que não seja como turista, limitado ao tempo de 3, 6 meses ou no máximo um ano. E eu comecei a buscar conhecimento, comecei a pesquisar no Google, comecei a ver canais de pessoas que moravam fora, comecei a pesquisar sobre canais de pessoas que ajudavam outras pessoas a ter essas experiências fora. E assim eu cheguei até o Matt Gazzola. O Matt Gazzola, para você que não sabe, ele é especialista em ajudar pessoas a terem essas experiências. Seja, quem sabe, no futuro, pensar num processo de imigração, ou seja, apenas fazer um college, uma universidade ou um curso de inglês. E aí eu marquei uma chamada de vídeo com o Matt e ele me explicou quais eram os meus pontos positivos, negativos, quais eram as minhas chances, as minhas possibilidades. E em cima disso, eu comecei a ter mais clareza. A minha idade me trouxe, sim, algumas limitações em relação a esses processos, mas essa conversa com o Matt me trouxe as possibilidades. E uma delas era vir estudar fora do país. E eu comecei a buscar. Estudar o quê? Pô, faz tempo que eu tô parado. Eu já fiz uma graduação, eu já fiz uma pós e eu já fiz um MBA. O que eu vou fazer agora? E foi assim que eu encontrei o mestrado aqui em Niagara Falls através da ajuda do Matt, um mestrado em mídias sociais e comunicação. E eu comecei a pesquisar sobre a grade do curso e eu fui me identificando muito mais. E eu vi que aquele curso oferecia uma bolsa para quem era latino-americano. Eu falei, é exatamente o que eu quero. E foi assim que eu vim parar em Niagara Falls. Para você que não sabe, Niagara Falls é uma cidade de mais ou menos 80 mil habitantes, localizada na província de Ontário. Mais ou menos uma hora e meia de carro até Toronto, que é a cidade mais populosa. É a Nova York do Canadá ou a São Paulo aqui do Canadá. Só a título de curiosidade, Niagara Falls é a cidade mais visitada do Canadá. Para você ter uma ideia, apesar de ser uma cidadezinha tão pequena, ela recebe mais de 10 milhões de pessoas todos os anos, sem contar que ela é a cidade mais procurada pelas pessoas que estão em lua de mel. Pessoal, para você fazer um curso fora, um mestrado, um college, qualquer que seja, você precisa comprovar algumas documentações. No meu caso, no mestrado, eu precisei comprovar nível de inglês um pouco mais alto, eu precisei comprovar o meu histórico escolar todo em inglês, entre tantas outras burocracias e papéis que eu tive que enviar no meio desse processo. No resumo de tudo isso, deu certo e acabei que escolhi vir para o Canadá mesmo, primeiro porque o Canadá sempre foi um país que me agradou, pensando em segurança, em qualidade de vida, em saúde, em pontos que para mim são pilares bem importantes, são coisas que para mim fazem muito sentido. Bruno, mas o Canadá é frio pra caramba, tem lugares aí que faz menos 20, menos 30, menos 40 graus. Pessoal, como tudo na vida, tem um preço, e eu estou disposto a pagar esse preço. Primeiro, porque eu não sou uma pessoa que gosta tanto assim de calor, não sou aquela pessoa que vai pra praia, fica lá fritando, Segundo, porque eu nunca vi neve na minha vida. Então eu acredito que seja uma experiência muito interessante. Várias pessoas dizem, Bruno, é legal na primeira vez que você vê. Eu quero ver 1 mês depois nevando, 2 meses depois nevando. Mais uma vez, tudo tem o seu preço e eu estou disposto a pagar esse preço. Seja ficando longe das pessoas que eu gosto, do país
país que eu gosto, da minha cidade natal, seja enfrentando esse friozinho aí que logo logo chega. Pessoal, e agora eu quero dedicar um tempinho desse vídeo respondendo algumas perguntas que eu recebi lá no meu Instagram referente à minha vinda para cá. Então, vamos lá. Bruno, me fala qual é a faculdade que você vai estudar e o curso que você vai fazer. Pessoal, eu vim estudar aqui em Niagara Falls e a universidade aqui é UNF, ou UNF, Universidade de Niagara Falls, tá? E eu vim fazer o curso de Master of Arts in Digital Media and Global Communication, ou seja, um Master Degree, que é um mestrado em mídias digitais e comunicação global, que é uma coisa que eu gosto bastante, me identifico muito com essa área. Bruno, como é estar aí no Canadá? É diferente de tudo comparado ao que você conhece aqui? Então, pessoal, eu tô aqui apenas 6 dias e, para ser bem sincero, eu não vim com a cabeça de turista para passear muito, né, para conhecer lugares diferentes. Eu vim com a cabeça de me organizar, tanto que eu cheguei um mês antes do meu mestrado começar, ele começa dia 1º de outubro, e eu vim um mês antes justamente para conhecer a região, para entender um pouquinho melhor onde eu vou ficar, para buscar uma nova possibilidade de casa, porque até então eu estou hospedado provisoriamente no Airbnb. Eu conheço pouco, eu conheci o lugar principal aqui, como o principal ponto turístico, que são as cataratas de Niagara Falls, que tem uma rua bem conhecida aqui também, que é a Clifton Hill, né, que tem a casa de ponta cabeça, o prédio deitado com King Kong, muitos restaurantes, ou seja, entretenimento de sobra para você que é adulto, criança, adolescente ou a pessoa mais velha também. E aqui ao redor dessa cidade tem vários pontos turísticos muito legais também, como Niagara-on-the-Lake, que é uma cidadezinha, coisa mais linda do mundo, parece uma cidade cenográfica de tão bonitinha e perfeita que ela é. Tem, por exemplo, Toronto, que é uma cidade muito legal, eu tenho muita vontade de conhecer. Eu simplesmente aterrissei lá de avião, peguei um carro e já vim direto para cá, não tive oportunidade. Então, com o tempo, eu acredito que assim que eu tiver mais organizado, eu vou conseguir fazer essas coisas mais de turista. Por enquanto, eu tô com foco em me estabelecer e me organizar aqui. Bruno, por quanto tempo você vai ficar no Canadá? Pessoal, o mestrado ele tem uma duração de 2 anos e esse curso em especial, ele me gera a possibilidade depois de mais 3 anos de visto de trabalho. Bruno, então você vai ficar 5 anos aí no Canadá? Não sei, eu nunca tive essa experiência, eu nunca vivenciei o inverno de menos 20, 30, 40 graus. Então, de verdade, pessoal, eu tô mais focado em vivenciar o presente, uma coisinha de cada vez. Primeiro eu quero fazer o mestrado, essa é a minha primeira meta. Se durante esses 2 anos eu gostar muito, for a experiência da minha vida, eu falar, cara, gostei bastante, talvez eu aplique para esses 3 anos. Caso contrário, simplesmente volto para o Brasil, ou quem sabe vá para algum outro país diferente que eu ainda não tive oportunidade de conhecer também, ou seja, as possibilidades são infinitas. Pelos dias que você está aí, o que tem achado desse paraíso? Pessoal, a começar que, na minha opinião, não existe paraíso na Terra, né? Todo lugar tem as suas características. Algumas a gente pode considerar positivas, outras a gente pode considerar negativas. Mas um ponto que para mim é extremamente importante é o que está acontecendo aqui agora, no momento desse vídeo. Eu tô aqui com equipamento gravando, carro barulhento, com o celular na minha mão, com bolsa, com um monte de coisa, e eu não estou preocupado que alguém simplesmente apareça aqui com uma arma e leve tudo. Já em São Paulo, onde eu morava até então, eu tinha essa preocupação o tempo inteiro. Para eu pegar o meu celular e fazer um selfiezinho assim, era muito difícil, era muito improvável. Não existe paraíso. É uma cidade muito legal, é uma cidade muito limpa, é uma cidade muito tranquila, muito pacata. Se você quer uma vida um pouco mais agitada, se você busca por vida noturna, por exemplo, talvez aqui não seja o melhor lugar para você. Quando você vem para Londrina, pessoal, acabei de chegar, faz 6 dias que eu tô aqui, então de coração eu ainda não tenho previsão alguma, né, de viajar para um outro lugar, seja para São Paulo, para Londrina ou para qualquer que seja a cidade. Bruno, você foi sozinho? Sim ou não? E por quê? Pessoal, eu vim sozinho, né? Como eu falei, esse é um sonho meu de muito tempo, mas eu sou casado. Ah, e a tua esposa, Bruno, por que ela não foi? Ela não foi porque ela tem várias questões profissionais, né? Nós temos uma empresa no Brasil, ela dá cursos, treinamentos, imersões e por conta disso, ela teve que ficar lá para tocar todas essas coisas. Mas sim, nós continuamos juntos e assim que possível ela já vai vir para cá, ou eu vou vir para lá, ou a gente inicialmente durante o mestrado vai ficar nessa ponte aérea. Perguntas respondidas e esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, não te custa nada, você me ajuda bastante e aproveita também a oportunidade para se inscrever no canal, ativando as notificações para ficar por dentro de tudo aquilo que eu vou postar aqui nos próximos dias, tá? Questões culturais sobre o Canadá, a minha vida, a minha rotina, lugares que eu vou conhecer e muito mais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!